Ô, Ricardinho, explica pra mim aí, porque ontem mesmo com essa vitória do Corinthians, um grande primeiro tempo do Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto, mesmo com tudo isso, o grande assunto foi o Cássio. O Cássio que não entrou em campo para jogar, mas entrou em campo para aquecer, foi homenageado pelo torcedor. O torcedor, no geral, tem muito carinho pelo Cássio. A gente vê aí manifestações um pouco mais raivosas, um pouco mais, né, que vem mais do fígado, falando que tem que ir embora mesmo, que não aceita reserva. Já vou falar sobre isso. Eu não vejo dessa forma, mas você tem notícia importante sobre a possível saída do Cássio para o Cruzeiro. O que é que você tem de informação para a gente nesse momento, Ricardinho? Vamos lá, André. Tudo começou no último domingo, né, quando a gente trouxe nas redes sociais da TNT a informação de que o Cássio estava palavrado com o Cruzeiro, contrato de 3 anos com a Raposa, e realmente no final de semana o Cássio conversou, avisou o Corinthians, tá, que ia conversar com o Cruzeiro. O Cássio ficou muito chateado quando essa atual administração do Corinthians, antes de qualquer tipo de conversa, antes dele dar aquela declaração que depois ele vai para o banco de reservas, o Corinthians tinha feito uma proposta de renovação de contrato por 1 ano para o Cássio. Isso deixou o Cássio e o staff dele bastante chateado com esse posicionamento. E aí veio a entrevista que o Cássio dá, que se precisasse ia procurar um psicólogo, ia procurar um psiquiatra, que tudo era culpa dele. Aí ele deixou o time naquele momento, foi para o banco, mas não abandonou o elenco. Ele podia ter saído, né? Do banco, ó, não vou ficar nem no banco, ponto final, estou indo embora. Só que aí abriu-se uma brecha, porque você sabe como é que funciona o mundo do futebol. As notícias, elas correm. E aí não foi só o Cruzeiro que procurou o Cássio. Por que eu cheguei na informação do Cássio? Porque no Santos Futebol Clube se falou também de uma possibilidade de ter o Cássio. E evidentemente que a gente vai atrás da informação. E nesse meio termo, uma pessoa falou assim para mim: Ricardinho, ó, tu tá correndo pro lado errado. Falei: ei, irmão, que negócio é esse aí? Que conversa é essa aí? É BH. Aí, evidentemente, a gente está no futebol há algum tempo, né, André? Eu fui atrás das informações, porque informação é informação, a gente vive de informação. E aí, no final de semana, eu consegui realmente essa informação de que estava tudo apalavrado, não tem nada assinado ainda. Aí o Corinthians se viu numa situação muito complicada, porque o torcedor, boa parte dele cobrando, a diretoria do Corinthians vai deixar o Cássio sair para ele jogar no Cruzeiro, que é ou não é um rival do Corinthians? Eu acho que é, porque está no mesmo campeonato, e posso estar muito equivocado, os dois vão disputar a mesma coisa na competição, que é a briga contra o rebaixamento. E aí a reunião foi muito boa, André. O Cássio ficou bastante animado com a possibilidade de jogar no Cruzeiro. O Corinthians tentou fazer uma nova proposta do Cássio, mas não agradou. E quem trabalha com o Cássio acha que essa proposta foi feita só para dar uma satisfação à boa parte da torcida do Corinthians, que não é uma proposta mesmo, o Cássio ficar, tal coisa, coisa e tal. Claro que a reserva, ela incomoda o Cássio, como incomoda todo grande jogador que não quer ficar na reserva. O Cássio acha que ainda pode jogar 2 ou 3 anos em alto nível, 3 anos, para ser mais exato, que é o tempo que ele tem apalavrado com o Cruzeiro. O que se discute agora, André, é a forma da saída do Cássio. Como o Cássio vai deixar o Corinthians? Se o Cássio hoje vai ser liberado, se o Cruzeiro vai ter que dar alguma recompensa financeira para o Corinthians, que o contrato do Cássio vai até o final do ano, se o próprio Cássio vai abrir mão, porque a informação que se tem é que tem um dinheiro que o Cássio ainda não recebeu. O Cássio vai abrir mão desse dinheiro para sair. Então é isso que está acontecendo. Eu posso dizer para você, André, que eu vou ficar muito, mas muito, mas muito surpreso se o Cássio não for para o Cruzeiro. Eu acho que é muito difícil. Aliás, vários colegas também agora dão essa mesma informação que a gente trazia desde o último domingo. Eu acho o seguinte, o Ricardinho, eu já falei aqui ontem, se fosse o Corinthians, eu tentaria fazer com que o Cássio, sabe, ficasse até o final do ano, de repente renovar o contrato por mais um ano, mas diretor do Corinthians, presidente do Corinthians, atenderia o desejo do Cássio, fosse ele qual for. Quer ficar mais um ano aqui, Cássio? Com esse salário aqui, que é o que a gente pode pagar, que é um salário digno para um cara que é o maior ídolo da história do Corinthians e tal. R$ 835 mil por mês é o que ganha o Cássio. E aí, eu não vou entrar no mérito do valor em si,
Se for um valor que a diretoria acha justo e o jogador também, lindo. Se a diretoria acha que não tem condição de pagar isso aqui e o jogador topar, lindo também. Se tiver um desacerto, cara, segue a vida. Segue a vida. Eu só acho que nesse momento, eu acho que o diretor do Corinthians, o presidente do Corinthians, essa é uma decisão de presidente, né? Deveria entender que trata-se de um ídolo e o Corinthians não deveria segurar o Cássio, sabe, só porque não vai ter uma multa rescisória ali de um valor pequeno e o cara tá no banco, o cara não tá sendo usado. Eu acho que quando você senta numa mesa e fala, olha aqui, ó, realmente o técnico não tá mais contando com você, você não vai jogar, você tá querendo ir embora, olha, mesmo você tendo contrato até o final do ano e tendo multa, você é um ídolo da história do clube, cara, vá, seja feliz. E eu pensaria dessa forma. Porque tem muita gente perguntando aqui qual é a informação nova. A informação nova que você trouxe aqui é que já está tudo certo entre Cássio e Cruzeiro. É isso, né, Ricardinho? Tá tudo apalavrado, tá tudo certo. É muito difícil o Cássio voltar atrás. Por tudo isso que envolve, o Cássio, ele se sente também, André, um pouco desprotegido por essa diretoria, porque o Cássio conviveu muito tempo com a diretoria antiga. Eu não estou aqui fazendo, julgando o valor da outra diretoria, dessa diretoria. Estou dizendo como o Cássio, ele o ano passado, ele era o cara que colocava a cara. Era o cara que falava no momento complicado, depois que o Corinthians se salvou do rebaixamento com a chegada do Mano. E esse ano, na segunda rodada, o Cássio dá uma entrevista dizendo: olha, foi um monte de gente embora e não chegou ninguém. Do jeito que tá, a coisa vai ficar complicada. E ele não teve um carinho da diretoria. Pelo contrário, né? A diretoria mandou recado. Faz o teu aí que nós estamos fazendo o nosso aqui. Então, tudo isso, André, você tem muito tempo de clube, né? Acho que são 12 anos, se eu não estiver equivocado, do Cássio, dentro do Corinthians. O Cássio já passou por tudo. O Cássio foi campeão do mundo, o Cássio foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. O Cássio brigou contra rebaixamento no Corinthians. O Cássio já pegou times espetaculares do Corinthians, times ruins do Corinthians, e acho que, pelo que a gente consegue de informação, ele, Cássio, acho que chegou o fim da linha. É É, isso. Então aí é difícil você mudar a ideia do cara, né, André? eu acho que uma multa de contratual do Cássio não resolveria a vida do Corinthians. O Corinthians tem um monte de dívida e tô aqui respondendo várias pessoas que estão aqui no chat falando mais ou menos a mesma coisa. Não resolveria e seria uma maneira de você tratar bem o ídolo. Pô, cara, ao invés de você ficar aqui sentado no banco, pô, você vai ser feliz, cara. Vá ser feliz. Pô, não queria ver você jogando contra o Corinthians. Pô, faz um acerto de, não sei se pode colocar em contrato de venda que o cara não pode jogar contra o próprio clube. De empréstimo eu sei que pode. Isso é colocado toda hora. De venda, não sei. Mas, pô, conversa lá com o presidente do Cruzeiro, acabou de comprar lá o Cruzeiro, e fala, ó, contra o Corinthians, pô, não queremos que ele jogue contra o Corinthians, ele é. Enfim, senta e conversa e Ah, mas resolve. Eu peraí, acho. mas peraí. Eu entendo seu ponto. Desculpe. Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética. Uma final, semifinal, mata-mata entre Cruzeiro e Corinthians, Copa do Brasil ou Sul-Americana. Tu vai abrir mão do Cássio, velho? Então, mas aí senta e conversa e resolve. O que eu tô falando é que o fato dele ser um ídolo sabe, é uma razão para você ter mais compreensão nas coisas, para você ter mais compreensão. Até onde eu sei, Ricardinho, o Cássio não tá sendo desleal, o Cássio não tá Não. sendo sacana, o Cássio, sabe, o Cássio tá sendo correto, o Cássio não está sendo, por tudo que a gente está vendo aí, não está sendo um cara que não foi escalado e ficou aí fazendo gracinha e publicando coisa em Twitter e dando entrevista, sabe? E sendo desleal com o cara que virou titular, sendo, sabe? Porra, ele apoiou o Carlos Miguel, ele praticamente se colocou à disposição para ser reserva, ele fez questão de sentar no banco de reservas ao invés de ficar de fora do primeiro jogo que ele não seria titular. O Cássio não tá sendo, cara. O Cássio não tá sendo um cara sacana. Não tá sendo um antiprofissional e um ser humano ruim. Porque aí extrapola, né, profissionalismo. Você ficar lá de sacanagem com o cara que vai entrar, você ficar lá de. Isso aí é sacanagem. Então, cara, eu acho que o Cássio ele tá justamente querendo jogar. É justo. Alguém aqui falou assim, porra, mas 835 mil para ficar na reserva eu ficaria fácil. Você.
Mas ele não quer. Você ficaria fácil? Tudo bem. Provavelmente eu também ficaria. Sabe? Mas qual é o problema de quem não quer ficar? E fazendo de uma maneira, sabe, leal e correta. Gente, pô, o momento aqui nesse clube não é mais meu, não é mais um momento meu, é o momento agora do Carlos Miguel, mas tem um clube grande do futebol brasileiro que quer que o momento seja meu. O meu contrato vai terminar ali, ó, ali na esquina. Eu não vou ser utilizado. Tudo bem eu ir? Eu, do lado de cá do balcão, falaria: tudo bem, você é ídolo do Corinthians, vá e seja feliz. Entendo quem não. Mas não concordo. Não concordo com a postura. Muitos aqui estão falando, pô, futebol não é filantropia, não, tem que ver. Se o cara não vai abrir. Eu acho que ídolo tem que ser tratado de forma diferente. Ser humano tem que ser tratado de forma diferente. Você tem que pensar que o jogador não é uma mercadoria. O jogador é um, sabe, é um cara que tem os seus sonhos, tem as suas aspirações, tem as suas vontades. E quem sou eu para falar que o cara tem que ficar sentado aí no banco de reservas? Eu liberaria. Eu acho que o seu raciocínio ele é compreensível. Eu não sei se vai ser dessa forma, André, para ser bem sincero, mas a discussão hoje é essa, né? A maneira que o Cássio vai sair.